E vamos ao que todo mundo estava esperando, que é a o reencontro, o meu reencontro e o reencontro do público com a nossa querida Thaís Bilenque. Vamos colocar a Thaís. Opa, Thaís! Tudo Salve, bom? salve, Bem-vinda. Toledo, Thales, tudo bem? Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo aqui ao Análise da Notícia e muito bem-vindo ao UOL também, né? Foi um golaço, como a gente estava dizendo aqui, a sua contratação na janela de contratações aí do mercado do final de ano, fazendo um paralelo com o futebol. O UOL se deu bem aqui. Estou muito feliz de estar aqui, só não sou tão boa em campo do futebol mesmo, no gramado, mas aqui a gente vai fazer o que dá. Que é Então isso, eu Thaís? Você prometo a bate um gente parar bolão. essa. Não, não, não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, os gramados de futebol, realmente. Então vamos parar com essa metáfora futebolística aqui para não constranger a Thaís, tá bom? Thaís, antes da gente ir para a nossa pergunta, e a pergunta que a gente, como você sabe, talvez você não saiba, mas o Análise da Notícia sempre, todo bloco tem uma pergunta que a gente tem que responder ao final do bloco em 75 caracteres para caber no título, entendeu? E a pergunta que a gente te faz é, afinal, o que mais pesou para o Lula ter optado por Lewandowski como novo ministro da Justiça? Então, mas você guarda essa pergunta, né? Você só precisa dar a síntese daqui a meia hora no final do bloco, mas já tenha isso em mente. Antes disso, eu queria começar te perguntando o seguinte: o que você vai fazer aqui no UOL? Bela pergunta, excelente pergunta. Mas, Tem resposta ou basicamente, ainda você está descobrindo? Pode, pode colocar 300 caracteres na resposta. pode ampliar um pouquinho essa síntese, tá bom. Pode. Eu acho que a ideia é cobrir política, né? Claramente, que é nossa cachaça de nós todos aqui, das todas as formas que o UOL proporciona, né? Em texto, em áudio, em vídeo e podcasts e coluna. Opa! Vamos trazer informação em todas as plataformas, cada ao gosto do freguês, né? O freguês escolhe como quer consumir. Mas eu pretendo cobrir o dia a dia da política em Brasília, os efeitos nos estados, tentar Eleição entender o que está municipal. eleição municipal agora esse ano e entender o que está em disputa, né? Às vezes a gente fica meio perdido no que está acontecendo no politiquês, nos jargões de Brasília. A ideia é tentar conversar sobre isso. Tá certo. Thaís, então, indo para o tema da nossa conversa hoje, que é a nomeação do Lewandowski como ministro da Fazenda. Lewandowski, que até outro Da dia Fazenda não, era. da Justiça. Desculpa, eu já estou promovendo o Lewandowski ainda antes dele assumir, né? E a Thaís, como sempre, me corrigindo as bobagens que eu falo. Esse hábito a gente não perdeu. Não, a Thaís, gente se ajuda, né, Toledo? Aqui é na parceragem. Uma você me junto. ajuda muito mais do que eu te ajudo. Vou tentar não te atrapalhar. Thaís, afinal, o que que foi, por que está por trás dessa nomeação do Lewandowski? A gente chegou a fazer um programa aqui algumas semanas atrás, eu fiz um levantamento, tinha 14 nomes cotados para ser ministro da Justiça, tinha aquela ideia de dividir o Ministério da Justiça e Segurança em duas pastas separadas, mas isso criava mais problema do que ajudava, e no final acabou emplacando um nome que era talvez o favorito desde o começo, que é o ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, mas ninguém ainda não lia uma explicação totalmente convincente de que por que foi ele e não foram as outras 13 opções que o Lula tinha na manga. Eu acho assim, ele se tornou o nome favorito, ou era desde o início, mas quando essa corrida pelo posto já estava mais avançada, porque quando o Lewandowski se aposentou, ele era uma carta dada como fora do baralho, assim, depois de ser ministro do Supremo, presidente do TSE, não tinha muita expectativa que ele fosse voltar a fazer política, ainda mais política no governo, fora do tribunal, que era da onde ele vinha e tal. Então, o Lula, quando traz o Lewandowski, deu um passo olhando bastante lá na frente, e a gente tem que entender a decisão que ele tomou
talvez seja útil ver isso num aspecto um pouco mais macro da relação que o Lula tem construído em Brasília entre os três poderes. Né, já está bastante claro para todo mundo que o Lula, para fazer um anteparo, um contraponto ao poder da Câmara dos Deputados em particular, se aproximou mais do Supremo, em alguma medida do Senado também. E isso já estava em curso desde a transição, depois que ele ganhou a eleição. Então, quando ele nomeia o Dino para o Supremo Tribunal Federal, ele está dando um passo na direção que ele já vinha dando, que era reforçar o que você já chamou de a bancada do governo no Senado, no Supremo. O Dino tem esse papel, essa personalidade combativa, que junto com Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estavam representando essa bancada mais fortemente, né, pelo menos com essa postura mais rumorosa, mais, enfim, de enfrentamento no Supremo. E aí ele dá um passo em outra direção ao indicar o Lewandowski no Ministério da Justiça, que tem sido entendida por interlocutores dessas figuras todas com quem eu conversei como uma tentativa dele de, ao mesmo tempo que fortaleceu essa, vamos chamar, bancada do governo no Supremo, ao mesmo tempo diversificar, deixar o Lula menos dependente delas. Por quê? Porque o Lewandowski, por vários motivos, a gente vai falar deles aqui, o Lewandowski tem uma forma de atuação e um jeito de fazer política, que não deixa de ser, diferente desse trio. Né? Ele é muito mais discreto e tem entrada com os ministros do Supremo de uma forma diferente. Então, ainda que tenha boa relação, já teve relação muito difícil com o Gilmar Mendes, mas isso foi superado, tem uma boa relação com o Flávio Dino, tem uma boa relação hoje em dia com o Alexandre de Moraes, mas ele tem, por exemplo, uma relação com o André Mendonça que o antecessor dele, o Flávio Dino, não poderia ter, porque o André Mendonça, como ministro da AGU, da Advocacia Geral do Bolsonaro, teve que despachar com o Lewandowski enquanto ministro do Supremo diversas vezes, é uma relação menos ruidosa, ou mais institucional. Então, para ele agora, como ministro da Justiça, despachar com o ministro do Supremo, André Mendonça, tem um ambiente diferente. Da mesma forma, bom, Cássio Nunes também, a relação começa de outro lugar. E sem falar os outros nomes que foram indicados nos governos petistas, em particular o Zanin, que foi o primeiro indicado do Lula para o Supremo, que tem origens muito próximas do Lewandowski, né? Em São Bernardo do Campo, o Zanin, genro do Roberto Teixeira, que foi quem indicou o Lewandowski lá atrás para o Lula, né? Para ele ser Explica indicado quem é ao Roberto Supremo. Teixeira, por favor. Roberto Teixeira é o sogro do Zanin, atual ministro do Supremo, pai da Valesca, da mulher dele, que era um advogado com padre do Lula, enfim, muito próximo, com uma relação pessoal, acima de tudo, e também é um conselheiro nessa área jurídica do Lula, e indicou Lewandowski exatamente da relação que eles tinham ainda em São Bernardo do Campo, lá atrás. Então, o Lewandowski entra no Ministério da Justiça para diversificar os interlocutores do Lula no Supremo, haja vista a importância que o Supremo adquiriu, ainda maior, né? Sempre foi, obviamente, muito grande, para o Executivo, para o governo federal, nessa atual conjuntura. Mas tem mais que isso, né? Porque o papel dele vai ser mais do que falar com o Supremo Tribunal Federal, ele também vai precisar ter uma relação azeitada e produtiva com os governadores de estado. Me interrompam, tá? Estou aqui falando, tenho que falar, mas vocês podem... Não, eu vou pedir só para o Thales entrar nessa conversa aí, porque Tá. essa é uma área que o Thales tem navegado também aqui no programa. Tem duas questões. Uma é o seguinte: o Lewandowski, pelo que eu imagino, ele foi surpreendido com o Covid, porque ele entrou de cabeça na advocacia, estava inclusive com contratos grandiosos, né? Então, a impressão que eu tenho, primeiro, é que ele foi surpreendido com o Covid. E daí houve um pouco a dificuldade de negociação dele com Lula, se vinha ou se não vinha, demorou essa vinda dele para
Você acha isso, Thaís? Acho que sim. E o que as pessoas que convivem com ele dizem é que ele estava muito feliz e contente também com essa nova fase da vida dele, né? Uma fase já tinha os seus serviços Exato. prestados no serviço público, estava, enfim, feliz, Agora, não era uma coisa todo mundo esperada. coloca em dúvida se ele tem experiência na área de segurança, se ele tem cabeça de segurança. E essa é a prioridade, pelo jeito. O que você acha disso? Eu penso o seguinte, tem que ser prioridade do governo Lula, inclusive se ele quiser se reeleger, né? A segurança pública é uma pauta que é incontornável. O que as pessoas do Lewandowski falam é que ele tem uma experiência inequívoca, por exemplo, por instalar as audiências de custódia nas 27 unidades da federação. Então, efetivamente, uma experiência executiva com segurança pública ele não tem, como os antecessores dele, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, tinham, por exemplo. Né? Alexandre de Moraes tinha sido secretário de Segurança Pública, o Flávio Dino governador, eles tinham uma experiência direta nessa área. Então, eu acho que daí ele ainda vai ter que provar que ele veio, né, como o grande nome da segurança pública. Mas a expectativa que se tem sobre ele em relação a essa agenda e a essa área é mais na possibilidade de conseguir articular melhor com os governadores dos 27, dos 26 estados e o do Distrito Federal. Porque o Flávio Dino, com a postura dele de embate, de confronto, tinha mais dificuldade para sentar, para conversar e negociar com governadores de oposição. E o Lewandowski vai chegar, né, com o currículo dele de ter sido presidente do Supremo e todas as outras funções que ele exerceu, para conversar com essas figuras, com as quais, algumas delas, ele inclusive já tem relações da época, por exemplo, em que presidiu o impeachment da Dilma no Senado. Então, tem uma aposta de que ele possa fazer isso acontecer melhor por Eu esses tenho motivos. certo temor com relação. E olha que eu não tenho um passado de esquerda tanto quanto o Toledo, mas tenho algum. É, nós da esquerda não tivemos uma boa elaboração da questão da segurança. Ficamos só na questão dos direitos humanos, e é importante para cacete, mas não sabemos como lidar com o auto criminoso, o crime hediondo, o crime agressivo, a agressividade da criminalidade. Eu temo que o Lewandowski tenha um pouco essa herança de não de ter um tratamento com o crime que não trouxe a questão. E isso é um pouco o espaço que a gente está perdendo para a direita. A direita responde mais com aquela política de bandido bom é bandido morto, que está errada, mas ela responde mais a certa dureza que a sociedade está pedindo no tratamento com a criminalidade. Eu temo que o Lewandowski se perca um pouco nessa discussão. Eu vou Não emendar sei uma quanto pergunta aí, vocês. Thaís. Eu concordo com o Thales, eu acho que acho não, né? Os dados mostram, né? Os governos de esquerda, os governos de modo geral, mas no caso dos de esquerda, nem o disfarce da direita tem, né? Dessa política truculenta que não leva a nada, né? De aumentar a letalidade policial, que a gente já viu que não aumenta a segurança do cidadão, etc., como o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Mas a pergunta que eu faço para você, Thais, pegando esse gancho do Thales, o fato dele ter mantido, está tácito que ele vai manter o Andrei como diretor da Polícia Federal, que isso te diz sobre qual vai ser a política do Lewandowski na segurança? O fato de ele manter o Andrei na diretoria da Polícia Federal é consequência do pedido explícito do Lula dele manter o que mostra a expectativa também do Lula, porque ele quer manter o que já estava acertado, e o Andrei foi uma
figura, enquanto o delegado da Polícia Federal cuidou da campanha, da segurança dele na campanha de 2022, ganhou a confiança dele, construiu essa relação através da Janja, através do próprio Flávio Dino, uma relação muito próxima ao Alexandre de Moraes, tem uma triangulação de atores envolvidos, e o Lula mostra não querer mexer em todas as peças, em todos os jogadores ao mesmo tempo, inclusive porque seria até temerário fazer um grande terremoto. Acredito que o Lewandowski vai precisar montar uma equipe que tenha força nesse aspecto, as pessoas que ele venha a nomear dentro do Ministério vão ter que dar essa credibilidade que não se sabe ainda se ele tem, ou enfim, essa capacidade de fazer gestão de segurança pública, mas eu acho que tem um aspecto que talvez ele precise tirar assim da cartola de vez em quando, que é o fato que dizem muito, né? Ele tem a fama de que não sabe fazer política, que é uma figura mais recatada, talvez. Ele foi indicado pelo Quércia para o primeiro posto em tribunal dele, em 90, o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. O Quércia era o governador e depois foi para o Tribunal de Justiça e de lá seguiu. E essa origem dele também ajuda a explicar um pouco até o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, elogiar a indicação do Lewandowski para o Ministério da Justiça. Ele vai ter que se cercar das pessoas certas para não escorregar, mas ele também ainda tem algumas cartas na manga para sacar, se precisar, se quiser também, fazer esse discurso um pouco mais politizado. Dentro do Ministério, hoje a Carolina Brígido, aqui no UOL, publicou um texto na coluna dela, dizendo que ele deve manter um dos secretários, então, se a gente considerar o segundo escalão do Ministério da Justiça, né, tem lá o Vadir Damoso, que deve ser mantido como um dos secretários, mas ela prevendo que provavelmente outros dois sairão, o secretário executivo, o Capelli, e o Arruda Botelho, que é o secretário de Justiça. Você chegou a apurar alguma coisa sobre esses bastidores, ou tem outras histórias que você possa nos contar? Não, eu acho que sobre esses dois nomes em particular, quer dizer, a permanência do Vadir Damoso é porque ele nunca foi, embora tenha se aproximado muito do Flávio Dino, ele desde sempre foi uma indicação do PT, né, no Ministério da Justiça. Então, ele fica lá, de novo, mostra que nas peças do Lula ele não mexeu, ele deixou mexer nas peças do Dino. Agora, as histórias que eu preparei aqui e apurei para contar são mais assim da vida pregressa do Lewandowski para mostrar o jeitão dele de lidar com essas situações que agora vão ficar mais palpitantes, né? Assim, esses embates, embora ele seja muito esse jeitão mais frio, né? Um pouco menos acalorado, ele já teve no olho do furacão algumas vezes. Então, por exemplo, em 2012, nos anos 12, 13, mais ou menos, ele estava em curso no Mensalão, e o Mensalão produziu aquele personagem Joaquim Barbosa, né? Assim como produziu também, desproduziu depois, e ele tinha uma posição antagônica à do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, vocês lembram bem, com sangue nos olhos na condenação, né? Enfim, não sei se dá para dizer sangue nos olhos, enfim, ele estava firme no seu propósito de condenar os políticos todos denunciados, e o Lewandowski puxando a rédea para trás. E aí teve um certo momento em que eles estavam discutindo um julgamento, um voto, e o Lewandowski começou a questionar o voto do Barbosa, enquanto relator, falando que ele precisava dar mais atenção a defesa, né, enfim, ao direito de defesa, ao direito de divergência e tal. E o Joaquim Barbosa não gostou da intervenção, eles já estavam vindo numa escalada de debates e falou para ele, por favor, faça seu voto de maneira sóbria, Vossa Excelência. E o Lewandowski retrucou um pouco, mas o Joaquim Barbosa estava indo para cima e ele falou para o Carlos Aires Brito, que era o presidente do tribunal, e falou, Vossa Excelência entende que essa resposta do ministro é adequada, e o Aires Brito encerrou a sessão e encerrou o julgamento. Passaram-se
2, 3 semanas, e o Lewandowski, como boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não arredou o pé da sala de aula, professor da Faculdade de Direito da USP, e estava lá em sala de aula, dando aula, e o que mostra um pouco assim da personalidade dele, em dado momento um aluno interrompe ele, fala, por favor, professor, faça seu voto de maneira sóbria. E o Lewandowski esboça um sorriso e vira para o outro aluno e fala, mas o senhor entende que essa intervenção é adequada? Zoando, né? Tirando onda no momento de tensão, no momento em que 2012, 2013, as coisas estavam só começando a piorar, né? E ele conseguiu se sair com alguma graça. E O depois Joaquim ele foi... Barbosa disse que ele foi desleal, né? O senhor está sendo desleal, que o senhor era o revisor do processo e podia ter me dito isso antes, né? Joaquim Barbosa queria ir para o confronto, né? Naqueles anos todos tinha esse ambiente e foi piorando, porque depois quando começa impeachment, Lava Jato e o Lewandowski, enquanto presidente do impeachment, né, do processo, ele poderia ter virado um herói de carnaval, né, de fantasia, de boneco inflável, e não virou o herói que o Barbosa virou, que o Alexandre de Moraes virou depois. Ele tem uma personalidade assim, mas ao mesmo tempo ele não é isolado, né? É outra história que eu queria contar também, de 2017, já um pouco depois, 2016, 2017, a história já tinha avançado um tanto. E aí, o Floriano Marques de Azevedo, hoje ministro do TSE, professor de Direito da faculdade, da USP, estava em campanha para ser o diretor da faculdade, estava se organizando para começar a ser, e foi lá conversar com ele, e o Lewandowski era ministro do Supremo, tinha acabado de deixar a presidência do tribunal, ele era uma figura altamente requisitada, marcou às 5, foi atender o Floriano às 7 da noite, e a República inteira passou na frente do Floriano, atendia senador, governador, deputado, todo, enfim, Brasília inteira se movimentando no gabinete. Ele atendeu com atraso, mas atendeu, e aí foi uma conversa de 10 minutos, porque era um assunto sobre a diretoria da Faculdade de Direito da USP, né? Não era uma coisa que estava na ordem do dia em Brasília, muito pelo contrário. Eles conversaram 10 minutos, a conversa se encerrou. Quando se encerrou, o Floriano já ia se encaminhando para a porta, já ia dando telefone. Você tem algum voo? Você está com horário? Não, eu só vou viajar amanhã de manhã. Tá tudo certo. Você não quer ficar aqui mais um pouquinho, só para a gente bater papo? Você é a primeira pessoa na semana que vem aqui, mas não me pede nada, só quer conversar. E ficou lá, assim, precisando sair do isolamento, né, que Brasília, que o poder impõe, né? Ele tem essa característica de não é que vai jantar e tomar vinhos caríssimos e tal, era ficar no gabinete mesmo, conversando um pouquinho, só aliviar a solidão do homem, muito, enfim, querendo pelo menos um interlocutor mais isento. Mas essas histórias que você está contando, que são ótimas, Thaís, mostram que o Lewandowski, mesmo tendo essa aparência mais bonachão, digamos assim, né? Que não gosta tanto do conflito, também não é também dos mais aparecidos, como muitos dos seus colegas de tribunal, ele também tem um jogo de cintura, né? Porque essa frase, por exemplo, que ele falou para o aluno, precisa ter presença de espírito para ali na hora, né, lembrar e sacar. Não é assim, não é uma sinapse óbvia essa daí, né? E você acha que isso vai fazer diferença? Vai marcar a atuação dele? Sim, acho que ele já passou por outros momentos que ele poderia ter saído mais chamuscado. Acho que o impeachment é um momento muito crucial e a nomeação dele para o Ministério da Justiça veio um pouco ruidosa, né? Foi uma nomeação que foi bem aceita e tal. Eu acho que isso mostra exatamente esse jogo de cintura, mas sem a vocação Aparecida, sem essa vocação. Eu acho que em momentos vai fazer falta alguém como o Flávio Dino, que tira a onda dos bolsonaristas e reverte o jogo. Acho que isso também pode acabar fazendo falta, mas ele vai ter que compensar com essa possibilidade de conversar com todo mundo e, enfim. Ô, Thaís, como a gente está aqui para matar saudades hoje também, o Pedro Bruzzi, que é o diretor da Arquimedes, vai dar o ar da sua graça aqui hoje também, para a gente fazer um túnel do tempo.
pedi para ele fazer um levantamento justamente sobre isso, sobre a nomeação do Lewandowski e no X, Twitter, né? E o resultado é bem interessante, porque mostra que entre 11 e 15 de janeiro foram 52 mil tweets que versaram sobre a nomeação do Lewandowski, e a proporção foi de 62% da oposição e uma minoria do governo. Quer dizer, de fato, deu razão, né? Você acabou de dizer que a nomeação dele não foi assim uma coisa tranquila. No Twitter, no ex-Twitter, pelo menos, a oposição conseguiu prevalecer no debate de várias maneiras diferentes, até o Deltan, porque houve uma junção do bolsonarismo com o lavajatismo, né? Lavajatismo. E o Deltan Dallagnol se sobressaiu, por exemplo, aí com aquele tweet comparando a nomeação do Lewandowski à nomeação do Moro, enfim, coisas do gênero, né? Mas é um barulho, mas é um barulho que não fez nem coceguinha, né? Para o Lula indicar um Sim. ministro da Justiça que fosse ser acusado de. Imagina, podia ser acusado, né? Ele podia ter tido um nome muito mais, que desse muito mais trabalho, assim, o Lewandowski não precisou Ô, responder nada. Thales, volte aí para a nossa A reação do discussão. Dallagnol foi ridícula, né? Ridícula dizer que Só querer surfar, né? é, foi ridículo. Agora, será que o Lewandowski falar lá, vai ser convocado para falar no Congresso? Será que ele vai apanhar muito? Ou vai conseguir se sair mais ou menos como o Dino? Eu temo que a gente vai ficar sem lead, viu? Explica. Não dá muita notícia, né? Que notícia que ele vai dar? Eu não acho que ele vai ficar batendo boca. Já não bateu com o Joaquim Barbosa. Não vai ficar dando muita notícia. A coisa tende a sair menor do que entrou. Creio eu, vamos ver, né? Será cobrada por essa previsão, essa bola de cristal de Ele, Thaís como Guilherme. presidente da sessão do impeachment, ele deu notícia, porque ele salvou a Dilma ali um pouco, né? Ele fez o fatiamento. Exatamente, que Ele evitou com que ela enfrentou ficasse ali. inelegível, né? Ele fez uma articulação ali com os senadores, e com essa articulação ele conseguiu salvar um pouco a Dilma no Os impeachment. direitos políticos. Embora não tenha ajudado muito na urna, né? Mas essa é outra questão. Alguns Também não dá para comentários fazer aqui. mágica. Alguns comentários aqui, Thaís. Muita gente, eu já tinha feito a maioria aqui, uma lista enorme de pessoas que saudando você, dizendo que estavam com saudade, felizes que você está aqui Minha no mãe, meu UOL. pai, meus amigos, Não, meia não, dúzia não, de. não. Sim. Eu não citei sua mãe e seu pai, não. Eu tirei, excluí. Mas tem o Márcio Marques dizendo que elogiando a indicação do Lewandowski, o Maurício Zaninetti também. O Danilo Sotero Rogério já tinha feito uma pergunta que você, de alguma maneira, já respondeu. Danilo é um contumaz analyzer, está aqui todos os programas participando com a gente e perguntando como é que deve ser o direcionamento do Lewandowski na segurança pública, se você acha que ele vai mudar alguma coisa, mas além disso tem pessoas te saudando aqui, o Marcel, o Fernando Riederer, Alessandra Paula Magliatti, o Guilherme Freitas, Lúcia Curcio, Bruno Tavares, Thelma Romano, e por aí vai. A lista é enorme. Salve, salve, Thaís, gente. Obrigada. É isso aí. Vamos caminhar então para o nosso fim, que eu sei que você tem horário aí, né? E qual que é a sua síntese para a pergunta original aqui, que era, afinal, o que mais pesou para Lula ter optado por Lewandowski como novo ministro da Justiça? Eu acho que como é que a gente responde? Tem que ser assim uma coisa bem contadinha? Não, tem que ter no máximo Essa é a parte mais 75 caracteres. difícil disso aqui. Sempre difícil. Mas eu te ajudo. Pelo menos Tá. diz a ideia que você acha que é. Tá, depois vocês editam, né? O que mais pesou? Tá. Para o Lula, o que mais pesou na indicação do Lewandowski para o Ministério da Justiça é diversificar os interlocutores dele no Supremo Tribunal Federal, ficar menos dependente
da atuação do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, e poder ter entradas por outros canais e talvez um pouco mais discretos também. Com Lewandowski na justiça, Lula quer ficar menos dependente de Gilmar e de Alexandre de Moraes, tá bom? Fechou. Cabe 75 aí? Se não couber, a Larissa rouba, né, um pouquinho. Tá? Tira o Alexandre, ou tira o Moraes, né? Que a Thaís deixou o Alexandre de Moraes agora famoso por ser o Alexandre, não por ser o Moraes. Não, não pode mexer nisso daí. Deixa Alexandre e a gente corta outra coisa. Isso, corta o Moraes. Olha, eu Thaís, quero dizer a muitíssimo vocês obrigado. que esse aqui foi o programa dos 3 T's: Thaís, Toledo e Tales. Oh, Olha só, TTT. Quem quer saber de BBB? Agora vai ser o TTTK. Tem o Kennedy também, que está de férias lá na Bahia. O cara tá TTTK. só na Constituição. Muito bom. Thaís, muito obrigado. É um enorme prazer ter você por aqui. Deu para matar um pouquinho das saudades, não toda, né? Mas já foi um grande avanço. Esperamos vê-lo aqui quando você quiser. É convidada permanente. Obrigada. Foi uma alegria, gente. Beijão. Um beijo.